sou a professora Maria Luísa e agora a gente vai dar continuidade ao estudo do sistema reprodutor feminino, focando na parte fisiológica desse sistema. Então a gente já viu ali um pouquinho sobre as características anatômicas e eu falei para vocês na última imagem da nossa aula, no último slide, algumas variações que podem acontecer no colo do útero dependendo de patologias, né? Eu falei para vocês que se a pessoa tem um câncer no colo do útero, muitas vezes vai ser possível ver lesões na região do colo, tá? E também, eu não falei para vocês, mas é possível a gente identificar uma mulher que já teve filhos de uma mulher que não teve filhos olhando o colo do útero. Vejam, estou falando de uma mulher que teve filhos pela via vaginal, né? Pelo parto natural, que a gente chama, parto normal, tá? Por quê? Porque há uma dilatação desse orifício do colo do útero para a passagem do bebê. E essa dilatação, ela regride, mas ela forma pequenas marcas. Então, a gente consegue diferenciar aí uma mulher que nunca teve filhos de uma mulher que já teve. Eu acho bem interessante isso. Dentre os hormônios femininos, a gente vai falar principalmente dos hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona, né? Então, é o hormônio que vai favorecer o processo de ovulação, mas a gente não pode esquecer, muito importante, do papel dos hormônios hipofisários, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante, tá? Eles são super importantes tanto para o processo de gestação, né? Tanto para o processo eu botei aqui só gestação e menstruação, mas na verdade para o processo de fecundação, para o processo de gestação e a menstruação. O ciclo menstrual é algo bastante complexo de ser entendido quando a gente vai conectando o sistema endócrino, o sistema reprodutor feminino e também as características celulares desses sistemas. Mas eu vou trazer aqui de uma maneira mais simplificada para vocês, para que vocês entendam, principalmente as meninas, né, entendam o que acontece durante um ciclo menstrual. E os meninos também, porque já passou da hora de homem também estar super por dentro desse assunto. Afinal, a gente está falando de saúde. Saúde da mulher e saúde do homem também. Então, o ciclo menstrual tem 28 dias, o ciclo clássico, né? Se a gente for parar para pensar assim. Ele se inicia a partir do primeiro dia da menstruação. Sempre se conta o ciclo menstrual dessa maneira, tá? Então, menstruou é o dia 1. A menstruação aí vai durar entre 5 a 7 dias, né? E aí, a gente vai ter alguns dias aí chamado de fase folicular até entrar no período fértil. O período fértil é o período mais próximo ao período de ovulação. É o período que a mulher está mais propensa a ovular, por isso que a gente chama de período fértil. Depois da ovulação, a gente entra na fase lútea. Lembra lá que eu falei para vocês que o folículo, ele depois que é ovulado, o que resta da estrutura folicular forma uma cicatriz no ovário, uma cicatriz amarelada que a gente chama de corpo lúteo, após a ovulação, então a gente vai entrar na fase lútea. Depois, lá na metade da fase lútea, a gente vai, devido às alterações hormonais, a mulher vai entrar naquele período de TPM, ou seja, todas os sintomas, né, os sinais que mostram o início, então, me fugiu a palavra, são todos os sinais que vão dar indícios que a menstruação está chegando, tá? Então, mamas doloridas, dor nas costas, dor nas pernas, cólica, dor de cabeça, constipação, irritabilidade. Então, são vários fatores e tudo isso acontece por quê? Modificações hormonais, tá? E pelas modificações anatômicas do útero, tá? O útero, ele é um órgão, isso eu não falei antes para vocês, ele é um órgão super pequenininho, tá? Se a gente fosse parar para pensar, ele seria tipo do tamanho de uma noz, sabe? A noz oleaginosa, noz.
ele seria do tamanho de uma noz. E ele é o órgão com maior capacidade de modificação de tamanho, porque uma hora, né, segundo a lei natural da vida, né, ele está preparado para abrigar outro ser. Então, ele vai aumentar demais de tamanho. No ciclo menstrual, o que vai acontecer? Esse aqui é o quadro clássico, lá no slide 23, é o quadro clássico que a gente utiliza para estudar o ciclo menstrual, o ciclo ovariano, tá? Então, a gente vai ter inicialmente o crescimento do folículo, a ovulação, formação do corpo lúteo, tá? A temperatura da mulher vai aumentar durante o período fértil. Esse era antigamente o método mais convencional de se fazer a famosa tabelinha. Como é que faz a tabelinha? Eu sei o dia que eu menstruei, eu sei o dia que aumentou a minha temperatura. Então, aqui está o meu período fértil. Não posso ter relação sexual sem tomar os devidos cuidados se eu não quiser engravidar. Claro que esse método nem é um método, né? A gente não pode nem chamar de método contraceptivo, porque é muito, muito, muito inseguro. Mas era uma estratégia utilizada mais antigamente, né? Por algumas mulheres. E aí, o que vai acontecer lá na hipófise? Na hipófise, a gente vai ter um pico de FSH. O FSH, lembrando, então, vai estimular os folículos a se maturarem e crescerem. Então, a gente vai ter o pico, um pequeno pico de FSH, que vai favorecer, então, a maturação, o crescimento do folículo, que tá ali em verdinho para vocês, tá? Vocês podem acompanhar ali na linha do ciclo ovariano, que a gente vai ter o crescimento do folículo naquele período. Depois, esse crescimento do folículo vai produzir estrógeno. O folículo produz estrógeno, que é um hormônio ovariano, certo? O aumento do estrógeno, que ali está escrito como estradiol em laranjinha, o aumento do estrógeno é um indicativo de produção é um indicativo para a liberação do hormônio luteinizante, tá? Lá da hipófise. Por quê? Porque esse pico de estrógeno vai dizer, tá na hora de ovular, eu preciso que o corpo lúteo seja formado, preciso ovular, preciso que o corpo lúteo se forme. Por isso, ele é um estímulo para o hormônio luteinizante. Faz o pico, então, do hormônio luteinizante, a linha azul. Esse pico do hormônio luteinizante é acompanhado por um outro pico do FSH para gerar, então, a ovulação. Então, pico de LH sinaliza a ovulação. Mais classicamente falando, pico de LH sinaliza a ovulação. O que vai acontecer depois desse pico de LH? Vai formar o corpo lúteo lá no ovário. Esse corpo lúteo, como eu já falei para vocês em outras aulas, vai produzir a progesterona. Essa progesterona ela é super importante para a manutenção do corpo lúteo, da cicatriz, para que não aconteça uma nova ovulação e não bagunce a estrutura do endométrio. Por quê? Se acontecer uma fecundação, eu já tenho um bebezinho lá implantado no útero. Eu já tenho um embriãozinho implantado no útero. Eu quero que isso permaneça dessa forma para que esse embrião cresça, vire um feto, vire um bebê, né? E o que acontece então? Eu preciso manter esses níveis de progesterona. Por isso que tem mulher que faz reposição hormonal com progesterona durante a gestação para manter a gravidez, tá bom? Essa progesterona, então, é produzida pelo corpo lúteo e agora a gente vai olhar o que está acontecendo concomitantemente a isso no ovário e na hipófise, o que está acontecendo lá no endométrio. Veja. Então, enquanto o folículo está crescendo, a gente está na fase de menstruação, o endométrio vai descamando. Isso eu não falei antes para vocês, né? Mas o endométrio, a menstruação, ela é uma descamação dessa camada mais superficial, né? Mais interna, aliás, né? Do útero. Então, conforme vai descamando a menstruação, certo? Então, isso está acontecendo lá enquanto o folículo está crescendo. Conforme o folículo vai crescendo e a ovulação vai acontecendo, esse endométrio vai se espessando. Se espessando para o quê? Pensem, é como se a gente estivesse afofando uma caminha do bebê, para preparar o bebê para ser o mais confortável possível para ele ficar ali paradinho.
né? Então, esse espessamento do endométrio auxilia na implantação do embrião no útero. E aí, se não houver a implantação do embrião, ou seja, se a ovulação não foi seguida de uma fecundação, então esse endométrio vai perceber, vão cair os níveis de estrógeno e progesterona, certo? E esse caimento dos níveis de estrógeno e progesterona vai desencadear a menstruação. A menstruação, então, sinaliza, aliás, esse decaimento dos níveis de estrógeno e progesterona sinaliza para o endométrio a necessidade de descamar, não precisa mais dessa caminha que você ajeitou aí, pode voltar a ser como era antes, por isso que a gente menstrua. Então, quando as mulheres estão mais acostumadas, quando a mulher ela menstrua e saem coágulos, a gente diz que é coágulo, um pedação assim de sangue, algo maior que não é líquido, não é um sangue líquido, As mulheres já devem ter entendido o que eu falei, Não sai um sangue somente líquido, saem pedacinhos. Pedacinhos do quê? Pedacinho de endométrio. Isso é normal, tá? É isso então, espero que vocês tenham gostado dessa parte, uma parte bastante importante para a vida de qualquer indivíduo. A gente tem que saber bastante sobre o ciclo menstrual, sejamos homens ou mulheres. Isso é super importante porque é isso que dita o nosso processo de vida ao longo da nossa trajetória aqui, tá? Então, até mais!